Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje nós começaremos os estudos sobre áreas. Na verdade, daremos continuidade, porque aqui envolve também figuras planas e nós começaremos então aqui na página 31 da apostila, onde vocês farão a leitura desse texto que envolve a Amazônia Legal, questão de terras indígenas aqui no Brasil. Então, vocês têm que fazer a leitura desse texto com bastante atenção para que respondam as perguntas aqui da página 32. Primeira pergunta: você sabe o que é hectare? Já ouviu falar esse termo? O sítio do meu avô tem 2 hectares. Já escutou falar sobre isso? Responde aí. Próxima pergunta. Você já tinha ouvido falar da Amazônia Legal? Sim ou não? E quais frações aparecem no texto? Nesse texto que vocês farão leitura, tem 3 frações. 3 frações estão escritas com palavras nesse texto. Então, vocês irão transcrevê-las para cá, tá bom? Todas elas. Então, pessoal, veja só. A gente já sabe que a área é a medida de um lugar ocupado, é a região que ocupa determinada figura plana, certo? Como aqui ao lado nós temos o exemplo desse quadrado. Todo o sombreamento desse quadrado, essa parte pintada, representa o espaço que esse quadrado ocupa, beleza? Então, esse é o conceito de área. Então, existem várias unidades de medidas para expressar áreas. Nós temos, muito comum, o uso do metro quadrado e do centímetro quadrado. Porém, o hectare também é uma unidade de medida de área. Aqui eu esqueci de mencionar também o quilômetro quadrado, que quando a gente fala em áreas de locais maiores, assim como cidades, países, por exemplo, a gente usa a região como quilômetro quadrado. Então, voltando aqui. Aí a gente vem conhecer agora o hectare, que também é uma unidade de medida de área. Essa unidade serve para indicar a área, geralmente de extensões maiores, como propriedades rurais, por exemplo. Uma fazenda inteira, a gente não vai falar isso em metro quadrado, porque ficaria muito grande. Mas aí, então, a gente usa o conceito de hectare, beleza? O símbolo para essa unidade de medida é o HA, tudo minúsculo. E aqui nós temos a informação de que um quadrado com 100 metros de lado, como nos exemplos aqui, nós temos uma área igual a 1 hectare, tá bom? Então, para você ter uma ideia do tamanho que é 1 hectare, pense em quadras grandes nas ruas de uma cidade. Elas podem ter medida aproximada de 1 hectare, se essa quadra for de 100 metros de comprimento por 100 metros de largura. Então, pessoal, as atividades aqui do finalzinho da página 32 são as seguintes. Número 1. Quantos metros quadrados há em 1 hectare? É só lembrar de fazer o cálculo da área de um quadrado de lado 100. Basta multiplicar o comprimento pela largura, tá bom? E lembre-se também do detalhe que multiplicar por 10, por 100, por 1000, basta a gente acrescentar os zeros. Então, veja só. O quadrado que nós temos aqui na página, na apostila, é de 100 metros por 100 metros. Eu vou multiplicar 100 por 100. Eu pego o primeiro 100 e acrescento os 2 zeros do segundo 100. Não é muito fácil?
Daí a gente já consegue responder essa questão número 1. Façam o raciocínio aqui no quadro e escrevam completando a frase. Em 1 hectare há tantos metros quadrados. E o exercício número 2, para finalizar nossa aula de hoje, é o seguinte. No texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso, como a gente já conversou sobre isso nessa aula. Copie os trechos escrevendo as frações com números. Então, pessoal, veja só. Vocês irão meio que reescrever as frases onde aparecem esses números fracionários escritos com palavras. Vou dar um exemplo aqui. A primeira frase está logo aqui no comecinho do nosso texto. Ó. No comecinho do texto, nós temos a primeira frase onde aparece um número fracionário. As terras indígenas estão distribuídas pelo país ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de 1/7 da área do país. Vocês irão reescrever tudo isso? Não, porque nem vai caber aqui nessas linhas. Mas vocês farão uma frase coerente que faça referência à frase original do nosso texto. Por exemplo, tudo isso que eu li, eu posso sintetizar da seguinte maneira para responder essa questão. As terras indígenas representam pouco menos de 1/7 da área do país. Perceberam a diferença? Eu retirei informações, mas eu formei uma frase coerente com o que o texto diz. Então, a proposta aqui, nessa atividade, é a gente fazer essa reescrita da frase de forma mais simples e trocando o valor fracionário que nós temos aqui, 1/7, que está escrito com palavras, nós iremos escrever em algarismos. O 1 no numerador e o 7 no denominador, ok? Refazer a frase, trocando a fração que está em palavras por numeração fracionária, numerador e denominador, beleza, pessoal? Nossa aula de hoje, então, se encerra por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp no horário de atendimento. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!